espiritualidade benfeitora que nos acompanha todos os dias da nossa existência, desde a nossa criação. O Pai já providencia naquele anjo da guarda, naquele Espírito que vai nos acompanhar, nos intuir, nos orientar, que faz de tudo para que nós cresçamos, que nós evoluímos e que nós conseguimos acertar aquele rumo, muitas vezes tão difíceis para nós nessa existência, o rumo, o caminho, a estrada, que é Jesus, em direção ao Pai. Hoje eu amanheci assim com a necessidade de falar da prece, da oração. E eu que fui ensinado pela minha mãe a orar toda noite. E toda noite dessa vida, que eu me lembre, dessa atual encarnação, eu faço minha prece e é como se fosse um bálsamo, um alimento que nos dá coragem, nos dá altruísmo, nos faz levantar no outro dia com vontade de viver. Viver a vida que o Pai nos concedeu nessa encarnação, nessa escola terrena, para que possamos suportar todas as provas, todas as expiações que são colocadas no nosso caminho para o nosso próprio bem. Às vezes a gente fica muito triste, muito desanimado, muitas vezes culpando até o próprio Pai por as nossas provações, mas analisando através da nossa doutrina tão abençoada, nosso Consolador, que é a doutrina espírita, a gente busca lá no conhecimento das necessidades, das quedas, para aprendermos a levantar e levantar com mais altivez. É isso que o Pai nos ensina, é isso que Ele nos dá para que cheguemos até o seu caminho. As nossos lembretes das nossas doutrinárias nas quintas, às 20 horas, nas quartas e sextas, às 9 horas. São aqueles recados que todos nós já sabemos, porque somos frequentadores assíduos, que bom que estamos aqui nessa escola. Mas eu queria convidar a todos para o nosso sarau, segundo sarau em novembro, o início da nossa comemoração dos 97 anos da nossa casa. A casa-mãe, que é a fraternidade, da vida espiritual, da vida de estudo espiritual de Cruz Alta, A vida espiritual já tem alguns milênios, mas de estudo espiritual de Cruz Alta, nossa casa é a precursora, com 97 anos. Vamos comemorar com muita alegria, muita felicidade, vamos nos dar a oportunidade de também caminharmos com essa casa de oração, tentarmos achar o nosso caminho. Iniciando os nossos trabalhos, eu quero ler do livro Vida Feliz, do Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, que diz o seguinte: insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional, mental e, por vezes, moral. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te proporcionarão inestimável benefício. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. A cura está em nós. Como no início eu falei da prece, vamos fazer uma oração agradecendo ao Pai por esse dia maravilhoso de sol e agradecer também por aqueles dias de chuva que vem para lavar o nosso planeta, que vem para nos dar a vida, porque a água é vida também,
agradecer por a nossa vida nessa encarnação de aprendizado, de estudo, oportunidade de crescermos ou subirmos um degrau a mais na nossa evolução. Agradecer por nossos irmãos que aqui se encontram, que comungam conosco a mesma ansiedade, a mesma vontade do crescimento e a busca do Pai. Agradecer pelos nossos filhos, pelos nossos pais, nossos irmãos, vizinhos, todos aqueles que têm, em algum momento, contribuído para a nossa existência e a existência do próprio planeta. Agradecer ao Pai por nos ter dado a capacidade de assimilar os seus ensinamentos, deixando, porém, a nós o livre-arbítrio de exercer esse ensinamento, esse conhecimento para o nosso bem, para o bem da humanidade e para o bem do universo. Gratidão por ter nos dado a presença do nosso Mestre Jesus, que nos ensinou e nos mostrou o verdadeiro caminho do bem. Seguindo essas palavras, esses passos, com certeza nós chegaremos ao Pai. Que assim seja. Nós teremos hoje a doutrinária com a nossa irmã e amada esposa, Rosângela Dias, que vai nos falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Todos nós somos aflitos por alcançar o Pai. Mas acalmamos nosso coração que nós chegaremos lá. Todos nós chegaremos. Vamos, antes então, nós temos o nosso mestre, do nosso grupo Fraternidade, o grupo de canto Fraternidade, vai nos conceder uma música para preparar o nosso ambiente, que já está sendo preparado para a espiritualidade. Jair? Bom dia. As bem-aventuranças, Tinha Vanessa. Mestre Jesus, do alto dos montes, Senhor, tua voz com canto ecoou. Ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sol da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa
meu marido é alto, né? Bom dia a todos os amigos aqui presentes, o pessoal que vai nos acompanhar aí pelas redes sociais, aos espíritos amigos que se encontram aqui nos envolvendo nessa atmosfera de amor, de amizade, de respeito, de compaixão e de perdão. É uma felicidade imensa poder estar aqui com os nossos amigos em carne e em espírito. Depois disso que não tem coincidência, né? Mas a nossa canção do Jair é o início da minha palestra. Hoje eu trouxe Bem-aventurados os aflitos. E a minha fala começaria com o Sermão do Monte, que é a letra da música que nosso amigo Jair acabou de cantar. Por que bem-aventurados os aflitos nesse momento, né? Eu acho que nós estamos passando por uma fase tão difícil a nível de planeta, né? Que são tantas as aflições. E como o João disse no início, quem de nós, né, não tem aflições? Todos nós temos algum tipo de aflição, seja física, seja moral, mas em algum momento a gente tem algum tipo de aflição. Então, por que Jesus nos fala lá, né, no Evangelho, bem-aventurados os aflitos? Como assim? Como assim felizes os aflitos? Né? Bem-aventurados, felizes, né? Sorte dos aflitos. Como assim? O que ele quer dizer com isso, né? Então, eu fui dar uma estudadinha e vamos ver o que eu aprendi, né? Vou dividir com vocês aí. Mas como o Jair iniciou a nossa fala com essa linda canção, e ela é exatamente isso, né? Bem-aventurados todos aqueles que, o resumo disso, né? Eles não perdem a esperança, mesmo nos seus momentos que eles pensam que estão sucumbindo, eles não desistem da palavra de Deus, eles não desistem dos ensinamentos do Cristo, e eles se apegam com mais fé, com mais esperança. Então, bem-aventurados estes, né? E esse Sermão do Monte, ele encerra assim, né? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, por que será que, sendo Deus um Pai misericordioso, bom e justo, por que nós sofremos? Por que nós ainda temos esses sofrimentos, essas aflições, essas angústias, essas tristezas que nos atormentam e que às vezes faz com que nos até mesmo pensamos, né? Quem é Deus? Como assim? Por que Deus faz isso conosco? Né? Se Deus existe mesmo, por que eu sofro tanto? Será que é esse mesmo pensamento que devemos ter? Essa indagação, ela sempre invade nossas mentes, normalmente nesses momentos de tumulto, de agonia, né? De dor extrema, quando você já não vê mais saída, que você já não vê mais respostas, você questiona a existência de Deus. Isso é natural. É natural na fase em que nós estamos. Porque nós estamos aqui, né, no planeta escola, aprendendo. Então é aqui mesmo que a gente avança um passo, para um pouco, avança mais um passo, para mais um pouco. É por aqui mesmo. Por isso que estamos na escola, para aprender. Então é natural que a gente erre. Nós aprendemos com os nossos erros. Então somos bons alunos. Se nós persistirmos nos nossos erros, conseguiremos avançar? São vários questionamentos, né? Mas eu acho que a gente questiona mesmo essas dores quando a gente começa a se comparar com o próximo. E atualmente, essa chuva de informações, esse acesso muito fácil a tudo que ocorre a nível de mundo, é tudo muito fácil, né? Basta tu pegar o celular, clicar ali, tu tem acesso ao que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Então isso tumultua a nossa mente e a gente começa a se comparar. Poxa, mas por que tantas riquezas de um lado e tanta pobreza do outro? Poxa, mas por que aquelas pessoas estão felizes? Olha só, né? Esbanjando alegria e tal. As redes, às vezes, elas te botam nessa condição. E daí você se sente pequeno, se sente menor que tudo aquilo. E isso dá uma dor, dá uma aflição. Ah, mas eu queria também. Por que para mim não? O que foi? O que acontece? E as dores maiores vêm quando a gente vê o que ocorre com as crianças, às vezes, né? Às vezes os pequeninos
nascem e têm uma vida curtinha, né? Poucos dias, poucos segundos, poucos minutos, ou então as pessoas que nascem com alguma enfermidade congênita, porque uns estão perfeitos, com tamanha saúde, né? Com o corpo ali tinindo, né? E outros bastante debilitados. Por que isso? Porque Deus, que é tão grandioso, permite isso. Porque nós aqui na Terra temos todas essas discrepâncias, porque uns com tanto e outros praticamente sem nada, simplesmente vivos. Uns recebem tudo, outros recebem a vida para poder galgar. A partir dali, abriu o olho, bateu o coração, o cérebro raciocinou, vamos embora porque tu é forte. E aí, por quê, né? E outros com tudo na mão. Normalmente essas pessoas que têm tudo na mão, elas não dão valor para tudo que tem, né? Só que a nossa vida, quando nós viemos para cá, quando Deus nos criou, Ele nos fez pequeninos, né? Simples e ignorantes. Fez lá nosso espírito sem nada, para que a partir dali nós fôssemos construindo quem nós somos hoje. Isso aqui é uma construção de milhares de anos. Então nós temos que nos perceber que eu não sou a Rosângela que nasceu há 49 anos atrás. O meu espírito é muito mais antigo que isso. É centenário, é milenar. Então nós temos que entender que nós somos espíritos imortais. E muitos dos flagelos, muitas das aflições que hoje nós estamos passando são resultados de ações que nós não explicamos, principalmente quando é com crianças inocentes que ainda nem fizeram nada, né, nessa vida. Então elas vêm de outras vidas. Nós temos que acreditar na reencarnação, nós temos que entender a reencarnação, entender a formação do ser humano, do espírito, desta forma, que nós viemos nos construindo. E nessa construção, no momento que nós somos feitos simples e ignorantes, dentro disso nós temos a lei de causa e efeito e o nosso livre-arbítrio, que gera essa lei da causa e efeito. Nós escolhemos, plantamos e nós colhemos. Toda causa tem uma reação. Tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Se nós fizermos boas ações, teremos bons resultados. Se nós escolhermos equivocadamente, teremos resultados não tão bons. E isso vai somando nas nossas existências e nós vamos colhendo isso. Então hoje aqui, ano de 2023, nós somos frutos daquilo que nós viemos há milhares de anos plantando, né? E algumas escolhas, claro, feitas aqui, nessa encarnação. Então nós temos lá, do Evangelho, né? O Evangelho, capítulo 5 do nosso Evangelho, do Allan Kardec, né, segundo o Espiritismo, ele traz isso, ele traz essa importância de nós fazermos uma análise da nossa vida também. E ele nos traz essa colocação, que nós somos resultado do hoje e das nossas encarnações anteriores. Porque nós temos que entender, como diz, a questão 166 do Livro dos Espíritos, ela nos mostra isso. Quando Allan Kardec pergunta para o Espírito: a alma passa, pois, por várias existências corpóreas? E o Espírito responde para ele: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. É o seu desejo. Aqueles que dizem que nós não temos, que nós somos, nascemos, morremos e acabou? Vamos, né? Viemos do pó e ao pó voltaremos, assim? Qual seria o significado, então? Qual seria a razão de tudo isso? Vocês já pararam para olhar a beleza que nos envolve na natureza? Agora, né, nós estamos numa época linda da gente apreciar a época da vida, né? Lá em casa nós temos a felicidade de ter os passarinhos, porque tem um monte de árvore lá naquele fundo e os bichinhos vêm fazer ninho ali na nossa área. Eu estou cuidando de uma sabiá lá, que está chocando 3 anos. 5º ano que ela vem na minha casa. 5º ano. Todo ano ela dá 3 passarinhos. E ela está lá.
E ela tá na fase do choco agora, né? Porque a gente passa por ela e ela já nem se mexe, ela só levanta a cabecinha assim. Coisa mais linda, a gente tem que ver, tá lá para quem quiser ver. E então você vê a beleza da natureza, como não acreditar, gente, na renovação da natureza todos os dias? Como não acreditar que cada dia que a gente amanhece e tem a oportunidade de receber essa luz, esse calor do sol, ou mesmo nos dias de chuva, de receber aquela umidade, aquela aragem, a beleza que envolve tudo isso. Como não acreditar que existe coisa muito maior do que nós pequeninos no colorido das flores, né? No colorido das aves. Quem consegue parar e ouvir o cantar dos passarinhos de manhã, meu Deus, como não acreditar? A beleza que nos envolve. A nossa vida é uma dádiva. A nossa vida é linda. Só que a gente faz escolhas equivocadas. E essas escolhas é o que causa as nossas aflições. Deus não quer que a gente sofra. Deus não nos fez para sermos tristes, sofredores. Deus quer que a gente aprenda pelo exemplo e evolua sem sofrimento. Ah, mas nós somos teimosos, danados, arteiros. Nós gostamos de teimar e gostamos de fazer do nosso jeito. A gente vai lá e faz do nosso jeito, se machuca, vê que não dá certo, chora, se lamenta, corre pro colo do pai e volta pro caminho. É assim, nós somos igual aos nossos filhos. Nós não somos diferentes com Deus. Só que a gente não pode esquecer da beleza da vida. Não pode esquecer de olhar quando a coisa está muito difícil, abre os olhos. Abre os olhos. Olha para tudo que te envolve. Olha para tudo que está aí. Olha a beleza de quem consegue compor uma canção como o Jair acabou de nos trazer. As notas musicais, a coerência, a sintonia. Eu não entendo nada de música, mas sempre me emociono quando ouço. Porque aquilo toca o teu coração. Então, quem consegue fazer isso é muito lindo. É muito lindo. Está acima da nossa capacidade. Já vou chorar, né? Eu chorando. Vamos seguir. A questão 167, ela nos confirma isso. Qual é o objetivo, então, dessas nossas reencarnações? O objetivo do Pai nos fazer reencarnar tantas vezes é isso. É para a gente se aprimorar, progredir, se melhorar. Porque se não for assim, onde que estaria a nossa justiça? Onde estaria a justiça divina se o Pai não nos desse oportunidade para a gente voltar e corrigir? Arregou? Roda. Acabou para ti. Não, a beleza está nisso, que nós podemos voltar e corrigir. Nada é definitivo, nada é estanque, não posso lá para Então, nós acreditando nessa presença firme, forte de Deus, que está dentro dos nossos corações, que está ao nosso envolto. Vocês já repararam que todas as nossas flores aqui já vão abrir flores? Está cheio nossos lírios. Imagina, gente, como seria possível? Como seria possível? Só porque a Lenice molha toda semana? Só a aguinha? Da Corsã ainda, né? Cheia de química? Não, né? Tem que ter uma mãozinha superior ali, né? Tem que ter amor ali, né? Nosso Pai, gente. Nosso Pai misericordioso, justo e bom. Onipresente, sempre. Ele está sempre conosco, em todos os nossos momentos, mesmo aqueles momentos que a gente não percebe ou não quer ver. Então, como eu disse no início, abrimos os nossos olhos, percebamos Ele, permitimos que o nosso coração sinta, porque Ele está aqui, junto de nós, mas a gente tem que querer sentir, a gente tem que tirar o véu, tem que se permitir. A nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos como nós queremos viver. Não é o outro que escolhe por nós. Não é o outro. Porque muitas das nossas aflições, elas são originárias das nossas próprias escolhas aqui também. Então, quando a gente entra num relacionamento que tu sabe que não vai dar certo, tu entra por outras razões,
porque tu foi intuído, foi impulsionado pelo momento, não intuído, impulsionado pelo momento, pelos amigos, pela família, ou porque surgiram situações que você entrou naquela sociedade, ou porque você, né, vislumbrou somente o lado material e não viu o lado sentimental. Então, tem coisas que a gente faz e que tu sabe que não vai dar certo, mas você insiste. Você tem que experimentar. É ruim? Depende como você percebe isso. Se você conseguir tirar daquelas situações boas lições, se você conseguir tirar a essência daquilo e tirar aquilo como aprendizado, não foi tão ruim. Você evoluiu um pouquinho, com certeza você não vai repetir. Agora, se aquilo só te trouxe dor, sofrimento e fez com que você estagnasse e daqui a pouco até desenvolvesse uma dor mental, emocional tão forte a ponto de paralisar você, então não foi bom. Não foi bom porque aquilo está te trazendo muita dor e está te amarrando, está te segurando, está te ancorando e você não consegue se libertar. Então essa tua escolha não foi legal. Não foi legal para a tua evolução, porque aquilo vai demorar para você conseguir se libertar. Você vai ter que ter muita força, mas você tem. Essa força está em você. E se você acha que não tem, a força está na prece. Eu já fiz essa palestra da prece. A força está na prece. Então vamos nos apegar à maior força que Deus nos deu. Nossos superpoderes, a prece. A prece nos fortalece. A prece nos solta das âncoras. Ela nos liberta e ela tira o véu dos nossos olhos e faz com que percebamos que essas aflições são momentos, são dores às vezes necessárias para a nossa evolução. Lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, fala sobre a lei de causa e efeito, onde diz assim: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, Kardec pergunta, se lá, quando eu estou na vida espiritual, eu sei o que vai me acontecer quando eu encarnar? Eu sei, eu escolho, eu posso escolher? Posso. Eu escolho as minhas provas. Eu escolho o que eu vou passar aqui. Aí está o meu livre-arbítrio. Eu escolhi na erraticidade, que a gente usa esse termo quando a gente está na vida espiritual, para quando eu encarnar, eu escolhi o que eu vou passar. E aí, então, ele diz assim, ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o Espírito escolhe, nós podemos escolher, porque Deus é bom e justo, e Ele nos permite caminharmos como nós achamos melhor. Agora, se o nosso melhor é melhor mesmo, vamos ver, né? Aí cada dia que responde, né? Então, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou Ele esta lei e não aquela, dando o Espírito a escolher, a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e consequências, que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-ão a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o mal que foi feito. Demais, cumpre se distingua o que é obra da vontade de Deus do que é do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo que ele vos expusestes, por haverdes visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então, tudo aquilo que nós passamos, nós escolhemos. Só que nós temos também dentro do... Esse assunto, gente, é imenso, eu teria que ficar falando aqui para vocês 1 hora, né? Só que nosso tempo é curtinho. Devido ao livre-arbítrio, nós escolhemos as nossas provas. Aí a prova às vezes é difícil, né? Nós vemos pessoas à nossa volta que passam por situações muito difíceis mesmo, que essas pessoas têm que ter uma força monstra para conseguir sair dali. Mas se eles escolherem é porque eles conseguem.
E Deus deu a eles um espírito fortalecido, capaz. O espírito deles tem condição de passar por aquilo ali. Só que às vezes a dor é tamanha que ele se apequena diante daquilo ali. Ele se sente pequeno, frágil. Então a gente corre para a prece, corre para a palavra de Deus, corre para os ensinamentos de Jesus. Porque ali nós vamos nos fortalecer, ali nós vamos entender por que isso está acontecendo conosco. O que foi que aconteceu? Por quê? Por que eu estou passando por essa tamanha dor? E eu vou entender que se eu não conseguir descobrir nessa vida uma resposta, é coisa que eu fiz e nem me lembro, graças a Deus, né? Porque senão eu não ia aguentar a dor de me lembrar e nem a vergonha de saber que eu fiz isso, né? E que agora eu tenho que passar. Então eu vou passar com resignação, com fé e com esperança. Se eu conseguir passar desta forma, sem esquecer que Deus existe, sem me sentir a vítima do sistema, então eu dei um passo enorme na minha evolução. Então eu consegui vencer esta prova. Porque é por isso que nós nos sujeitamos às aflições, para que consigamos passar na prova, para nos aperfeiçoar, para não repetirmos este erro, para nos melhorar. Então é por isso que existem as aflições. Porque aquele ditado que diz, aprende pelo amor ou pela dor, é exatamente isso. O amor é quando a gente aprende pelo ensinamento. E a dor é quando nós temos que passar pela lição. Né? E a lição é a prática. E às vezes não tem outro jeito, né? Então, entre os intervalos, né, das nossas encarnações, nós podemos exercitar o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, então, é que a gente escolhe os gêneros das nossas provas. E no nosso desenvolvimento aqui, no nosso caminhar nessa existência, nós nos melhorando, nos aperfeiçoando, estudando, procurando sermos pessoas melhores, praticando a palavra de Jesus, aí então nós temos bônus. E esses bônus aliviam essas provas que nós escolhemos passar. Então, daqui a pouco, nós escolhemos que, nessa encarnação eu fiz alguma coisa lá que eu nem sei o que, né? Mas essa eu escolhi que eu vou sofrer um acidente e vou perder o braço inteiro, vou amputar o braço inteiro, né? Para mim poder pagar uma pena lá, para mim saber o que é ficar sem o braço. Mas eu fui uma pessoa boazinha, né? Eu tento seguir a palavra de Deus, eu tento auxiliar o próximo, eu tento, né? Vou tentando, é tudo tentativas, né? Eu tento auxiliar o próximo, eu tento não julgar, eu tento não falar mal, eu tento não fazer, né, comentários, olhares, porque às vezes, que nem a minha filha, mãe, tu consegue fechar a boca, mas a tua cara, né? Então a gente tenta, tudo são tentativas. Aí, Jesus, Deus, achou que as minhas tentativas foram boas, que é um bônus. Então eu sofri um acidente igual, mas eu não perdi o braço inteiro, eu perdi só a mão. Poxa, mas eu fui tão boa, eu faço tanta caridade, eu ajudo todo mundo, por que Deus permitiu que eu perdesse a mão? Vamos analisar, né? Porque a gente nunca está satisfeita, né? Eu ainda lamento, por que eu perdi toda a mão? Poxa, você perdeu a sua mão, podia ter perdido o braço todo. Com o braço você ainda consegue fazer alguma coisa, muita coisa. A gente convive com pessoas assim, né? E tu pode, né? Você consegue fazer muita coisa. E sem o braço todo, a dificuldade é bem maior. Então, nós temos que sempre agradecer. Quando nós passamos por uma dificuldade muito grande, normalmente, depois que a dor passa, você consegue ver. Você abre teu olho e você percebe, saiu barato, como a gente diz, né? Saiu barato. Podia ter sido pior. Então, nesse momento, paramos um segundinho. Obrigada, Pai. Obrigada. E seguimos no caminho do bem. No caminho do bem, gente, não tem outro jeito, não. Não tem outro jeito. Não adianta a gente se lamentar, não adianta a gente querer julgar e nem a gente querer se colocar como vítima. Nós não somos vítimas de nada. Nós somos resultado das nossas escolhas. Causa e consequência. Livre-arbítrio. Aqui ou na erraticidade. Nós somos resultado disso. Então nós só estamos escolhendo aquilo que nós escolhemos. Se nós escolhemos errado, equivocadamente, se nós não soubemos educar os nossos filhos, se nós escolhemos um companheiro equivocado, se nós escolhemos um trabalho que não nos traz felicidade, a escolha é nossa.
E sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de recomeçar. O dia amanhece a cada 24 horas. E com ele a esperança do novo recomeço. Bem clichê, né? Mas é isso mesmo. A esperança do novo recomeço. É abrir os olhos, encher o pulmão de ar de vida. Entender que esse oxigênio é vida. Perceber a beleza de tudo que nos envolve. E um passito de cada vez. Vamos indo. O importante é não parar, não estagnar. Então, para nós encerrarmos, né? Entendendo tudo isso, nós percebemos que as nossas aflições, elas são necessárias para que nós possamos ser felizes, encontrarmos a felicidade real. As aflições que hoje nós sofremos, elas são ensinamentos e nós precisamos passar por ela de forma com fé, com esperança e seguindo os mandamentos de Deus. Dessa forma, é um ensinamento aprendido, é uma lição aprendida, é uma prova passada, nota 10, para quem conseguir. Ou pelo menos nós temos que tentar. Ah, mas eu não vou conseguir mesmo. Tenta. Se você não tentar, tu nunca vai saber. Tenta, vai lá e faz. Ai, mas não é para mim. Quem disse que não era para ti? Tá ali na tua frente, vai lá, faz. O não tu já tem. Tu já pensou se tu consegue assim? O não nós sempre já temos. O não já tá aqui com nós, né? Faz parte desse nosso ladinho, que tudo é não. Vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. Se vai nos trazer felicidade, se vai nos trazer melhorias como ser humano, como pessoa, material, moral, não importa. Se vai nos fazer sentirmos melhor, porque nós estamos no planeta Terra e ter conforto material não é pecado, não é errado. Faz parte da nossa vivência, nós precisamos disso. Não exagero, né, gente? Não é ter um palácio, não é isso, mas nós precisamos de vestes, uma casa para morar, né? Nós precisamos disso, alimento, e tudo custa dinheiro. Então, nós precisamos nos dar oportunidade. As oportunidades, às vezes, é dizer o sim. Vai lá, faz, tenha coragem. Não podemos nos entregar, né? Antes de tentar. Então, Deus não quer que a gente sofra nunca, e as aflições vêm para que a gente evolua. Até atingir a perfeição relativa, o Espírito vai passar por provas e expiações, que permitirmos e escolhemos. Então, se nós a acolhermos, nós vamos tender a ser altamente bem-sucedidos nessas provas. Essas aflições serão altamente reparadoras se nós conseguirmos entendê-las e acolhê-las. As dores são capazes de produzir frutos excelentes de experiência e compreensão. São processos reparadores, visando ao reajustamento da criatura nos seus transvios, no curso da evolução. É um pedacinho do livro Tempos de Renovação, do Juvandir Borges de Souza. Então, eu acho que é isso. As nossas aflições são por razões terrenas ou de outras encarnações, mas todas elas são nossas escolhas, são objetos das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então, vamos botar a nossa mãozinha na consciência, abrir os nossos olhos, nos fortalecer, que hoje está um dia lindo de sol, né? Sair ali fora depois, delícia, adoro o sol. Né? E apreciar o que a vida tem de bonito para nos dar. E eu sempre dizia para o pessoal que trabalhava comigo, quando nós temos oportunidades de aproveitar e descansar, vamos nos regozijar. Quando nós tivermos que trabalhar e batalhar, baixa a cabeça e não reclama, vamos lá e ó, trabalhar, para depois a gente poder descansar, tá, gente? Então vamos usufruir daquilo que temos, vamos usufruir, cuidar da nossa saúde, nos equilibrar, nos conectar com o Pai, com a espiritualidade maior, sempre com fé, com o coração cheio de esperança, de amor, sempre com aquele olhar de compaixão, conosco, primeiro nós.
Vamos nos amar, nos acolher, nos proteger. Nós estamos grandes, protegidos, fortalecidos, nós conseguimos abrir os braços e acolher todos os que estão ao nosso redor. Todos. É isso que o Pai quer. Que nós sejamos fortes, felizes. Porque se a gente chega feliz numa sala, a gente contagia todo mundo, né? Então, sejamos felizes. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha mensagem. Me emocionei bastante. Peço desculpas porque eu sou chorona mesmo. A Lenise que disse não dá pra chegar perto de mim. Gente, me desculpa, não era chorando assim, eu fiquei dos tempos pra cá, é idade. Então, nesse ambiente, nesse clima de harmonia, de respeito, de amor, de carinho, vamos nos sentir abraçados pelo Pai, envoltos em seu manto de amor, de carinho, de proteção, acolhidos, aquecidos, que as nossas aflições se dissolvam na nossa alegria de viver. Que as nossas tristezas se dissipem nesse ar maravilhoso que nos dá a vida. Que a beleza que nos envolve seja superior às tristezas que nos cobrem os olhos. Que possamos perceber o colorido das flores, dos pássaros, o quão é bela a vida e o quanto ela se renova todos os dias, bem debaixo dos nossos olhos. Que o nosso coração possa se aquecer com a beleza das notas musicais, que elas não sejam somente notas perdidas. Permitamos que nós sentimos ela no fundo da nossa alma e ela nos acolha, nos envolva e nos aqueça, enriquecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa alma. Sejamos gigantes diante das dificuldades, seguindo sempre firmes, convictos de que a palavra do Pai é o único caminho a ser seguido. Corajosos e cheios de amor, com o coração imerso em perdão, compaixão e muita caridade, conosco e com os próximos. Seguimos o nosso caminho, irradiando alegria, luz, amor e benevolência por onde passarmos. Que as nossas aflições sejam vistas somente como pequenas provas e que se apresentam porque sim, somos capazes, somos fortes, somos grandes, gigantes. Pai nos fez assim, fortes, e nós vamos passar. Hoje está difícil, amanhã vai estar melhor, bem melhor. Tenhamos coragem. O Pai nos fortalece o espírito, o Pai nos fortalece o ânimo e nos dá a coragem que necessitamos. Seguimos firmes, irmãos. O Pai sempre nos ampara, sempre está conosco. Jesus, nosso amado irmão, sempre nos ensinando e nos conduzindo pela mão.